Neste vídeo, quando usamos o termo ou sistema, não nos referimos a nenhum sistema político, cultural ou religioso específico. Em vez disso, estamos nos referindo ao que parece estar subjacente a todos esses sistemas, o que impulsiona uma multiplicidade de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade. Essencialmente, é a escravidão aos caprichos do nosso ambiente, como mencionamos na condição humana. Conforme exploramos a condição humana, torna-se evidente que muitos de nós são significativamente influenciados e controlados pelo mundo externo. Nossa felicidade muitas vezes depende de obter o que desejamos deste mundo externo e, inversamente, experimentamos tristeza quando ele nos tira coisas. A aprovação e desaprovação dos outros nos afetam profundamente, o elogio nos eleva, enquanto a antipatia nos torna miseráveis. Curiosamente, quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Da mesma forma, quanto mais nos opomos a algo, maior preço estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo, aversão, amor, ódio, gostar e desgostar nos deixam em um estado perpétuo de medo, tornando-nos suscetíveis à manipulação por meio de culpas, acusações e atração de entidades externas, como grandes corporações, partidos políticos e cultos, todos buscando algo de nós. Dessa forma, o mundo nos governa, pendurando cenouras em varas, como um cavaleiro, e a maioria de nós obedece obedientemente desde o nascimento até a morte. No entanto, e se recusássemos a cenoura? E se escolhêssemos escapar desse sistema? A antiga filosofia do estoicismo gira em torno de alcançar a liberdade dos caprichos do nosso ambiente. É importante observar que alcançar a liberdade desse sistema não envolve destruir nosso entorno. O mundo externo não é o culpado, o universo funciona como funciona, e, embora tenhamos alguma influência, não podemos controlá-lo. O mundo externo, com suas condições inescapáveis, como sol, chuva e vento afetando as colheitas de um fazendeiro, se impõe sobre nós. Essas condições não são o sistema, é nossa escravidão a elas que constitui o problema. Então, por que permitimos que as ondas do destino nos varram rapidamente? Por que até as menores desventuras e golpes de sorte manipulam nossas emoções como marionetes? Epíteto, um filósofo estoico, oferece uma visão interessante disso. Os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam sobre as coisas. Por exemplo, a morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror reside em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbação ou tristeza, não devemos atribuí-los aos outros, mas a nós mesmos, aos nossos próprios princípios. O sistema opera enquanto alimentamos nele. Quanto mais atribuímos tragédias e fortuna ao que é natural e além do nosso controle, mais nosso estado emocional é determinado pelo acaso. Felizmente, o estoicismo oferece sabedoria inestimável para nos libertar desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos guiar para substituir uma maneira de viver altamente vulnerável, errática e tumultuada por uma existência pacífica e libertada. Manter a alegria independentemente das circunstâncias, e com que frequência desperdiçamos tempo esperando resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos desfavoráveis? Quantas horas passamos em lágrimas porque o futuro se desenrolou de maneira diferente do que imaginávamos? A humanidade se tornou hábil em lidar com o destino e, consequentemente, em suportar a dor inevitável que ele traz. Nossa resistência à incerteza se tornou uma indústria lucrativa, e nosso medo da adversidade oferece oportunidades de exploração. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, oferecendo ilusões de segurança, proteção para nós e nossos entes queridos, e garantias de evitar experiências desagradáveis. Como escravos de nossas preferências e aversões, tentamos superar o destino manipulando nosso ambiente para afastar a desgraça. No entanto, não podemos trancar todas as portas na vasta mansão da vida, nem patrulhar todas as ruas e becos da realidade.
Apesar de investirmos tempo, esforço e dinheiro substanciais em medidas de proteção, o destino sempre prevalece. Portanto, a verdadeira fuga desse sistema está em aceitar o que vier em nosso caminho, em vez de pagar um preço alto para resistir ao inevitável. Ao adotar essa perspectiva, somos menos propensos a permitir que outros capitalizem em nossos medos e experimentaremos menos perturbação quando a adversidade surgir. Como Sêneca eloquentemente afirmou, então, por que devemos ficar com raiva? Por que devemos lamentar? Estamos preparados para nosso destino. Deixemos a natureza tratar como quiser com seus próprios corpos. Sejamos alegres, aconteça o que acontecer, e reflitamos firmemente que não é nada nosso que. Os estoicos veem a reputação como um indiferente preferido. É agradável possuir, mas não é essencial para a felicidade. Além disso, assim como qualquer coisa externa, a reputação está, em última análise, fora de nosso controle. Algumas pessoas passam uma vida inteira cuidadosamente construindo uma boa reputação, apenas para vê-la desmoronar com um único passo em falso. Por outro lado, outras levam vidas de má conduta e total desprezo por sua posição na sociedade, mas, de repente, conquistam fama e admiração por acaso. A conclusão é clara, e a reputação é tão caprichosa quanto o vento. Quanto mais valorizamos nossa posição, mais ficamos dependentes das opiniões dos outros, que são inerentemente imprevisíveis. Além disso, quando nos preocupamos demais com as opiniões dos outros, nos tornamos suscetíveis à manipulação e exploração, nos tornando escravos do ambiente. Epicuro argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade. Esses estados estão sob nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Desenvolver a habilidade de suportar, na maioria das vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejada, nossa inclinação imediata é buscar uma fuga rápida. No entanto, isso nem sempre é possível, e muitas vezes recorremos a reclamações, lamentos e sentimentos miseráveis, acreditando que temos direito a uma situação melhor. Na verdade, não temos direito fundamental a nada, e muitas vezes a melhor abordagem para lidar com uma situação é suportá-la. Com que frequência nos desviamos de nosso caminho escolhido, traímos nossa bússola moral ou comprometemos nossos valores simplesmente porque temos aversão a suportar a dor? A dor tem um grande poder, levando pessoas boas a se envolverem em comportamento antiético ou a se absterem de realizar atos virtuosos. A dor continua sendo uma ferramenta de controle, e em nosso esforço para evitá-la, inadvertidamente caímos na armadilha preparada por aqueles que tentam exercer controle sobre nós. Assim, nos tornamos dispostos a trocar nossa liberdade por um pouco de alívio da dor e do desconforto. Se suportar situações dolorosas provar ser desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marco Aurélio. Suas meditações nos ensinam que suportar não é necessariamente negativo, pode servir a um propósito e nos oferecer algo benéfico, mesmo que sua consequência seja a morte. Em suas palavras, tudo o que acontece é suportável ou não. Se for suportável, suporte-o, pare de reclamar. Se for insuportável, pare de reclamar. Lembre-se de que você pode suportar qualquer coisa que sua mente possa tornar suportável, tratando-a como se fosse de seu interesse fazê-lo. Deixar ir pessoas. Apegos fortes a pessoas podem ter consequências profundas e frequentemente prejudiciais. Esses apegos podem nos levar a um ponto em que o medo de perder a pessoa a quem estamos ligados começa a ditar nossas vidas, nos compelindo a tomar medidas desesperadas para evitar a separação inevitável. Epicuro oferece conselhos firmes, mas poderosos, sobre o apego às coisas que valorizamos, sugerindo que devemos vê-las como elas realmente são, destinadas a quebrar ou perecer. Ele nos aconselha a lembrar que nosso afeto se estende a categorias gerais, não a instâncias específicas. Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é nosso afeto por xícaras de cerâmica em geral.
Dessa forma, se ela quebrar, não ficaremos excessivamente perturbados. Da mesma forma, se beijamos nosso filho ou cônjuge, devemos perceber que eles são seres humanos. Assim, não ficaremos arrasados se eles partirem. Deixar ir possessões materiais. A corrida de ratos da sociedade, onde as pessoas investem inúmeras horas em empregos que odeiam e enfrentam rotinas exaustivas, é impulsionada pela busca implacável de bens materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional e depende de várias circunstâncias externas, como uma renda específica, status social, um determinado grupo de amigos ou uma casa nos subúrbios. Enquanto não tivermos essas coisas, somos levados a acreditar que não podemos ser felizes. No entanto, precisamos questionar o valor dessas buscas. Essas buscas estão principalmente sob o domínio do destino e da fortuna, e envolver-se nelas é como lutar contra forças que nunca podemos verdadeiramente superar. Em sua carta a Lucílio, intitulada Sobre as verdadeiras e falsas riquezas, Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, os sofás dourados, móveis com joias e coisas do tipo realmente nos trazem felicidade? Ou são ferramentas para ostentar uma fachada de vida boa? Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riquezas como ouro e prata, ou até mesmo as necessidades mais básicas, como água e mingau. Essa perspectiva nos torna independentes das circunstâncias externas, independentemente de quão triviais sejam. Sêneca ainda afirma que a verdadeira liberdade é desfrutada não por aquele que é ligeiramente influenciado pela fortuna, mas pelo indivíduo sobre quem a fortuna não tem poder algum. Ele se refere às palavras de seu mestre Átalo, enfatizando que meditar sobre essas ideias nos permite não apenas parecermos felizes, mas sermos genuinamente felizes, encontrando contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação de outras pessoas. Empoderar nossas respostas, quando confrontados com provocações, insultos ou qualquer tentativa de ofensa, nossa reação instintiva muitas vezes tende a ser de raiva e hostilidade. Dessa forma, o sistema concede aos outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que o comportamento deles influencie nossas próprias ações. Isso, inadvertidamente, vincula nossa felicidade às ações dos outros, tornando-nos escravos do ambiente. No entanto, temos uma escolha crucial, como Viktor Frankl observou, entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Se respondermos a essas pessoas com raiva, medo ou hostilidade, essencialmente entregamos a chave do nosso bem-estar emocional. Por outro lado, escolher ser indiferente a eles impede que eles se infiltrem em nossos corações e mentes, poluindo apenas o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e nossa tranquilidade interior. A lição aqui é clara: somos apenas escravos se escolhermos ser ou se não percebermos que temos o poder de escolher. Abraçar a mortalidade. Alguns argumentam que a raiz fundamental de todos os medos é o medo da morte, semelhante ao medo da dor. Assim como o medo da dor, o medo da morte pode moldar significativamente nossa forma de vida. Os estoicos argumentam que uma vida virtuosa tem maior importância do que uma vida longa. Embora não tenhamos controle sobre a duração de nossa vida, temos agência sobre a qualidade da vida que levamos. O medo da morte pode nos levar a existir apenas para evitá-la, em vez de realmente viver e tornar a vida excepcional. Esse medo nos leva a evitar até o menor sinal de perigo e a buscar circunstâncias que proporcionem uma ilusão de segurança, tornando-nos ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que promete outro dia de luz. No entanto, nenhum pastor pode nos salvar das consequências inevitáveis da vida e da desintegração de nosso eu percebido e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. Temer a morte é inútil e, pior, perigoso, pois pode nos impedir de viver corajosamente e virtuosamente. Marco Aurélio argumenta que a morte também é um evento natural, semelhante ao crescimento, à maturidade ou ao primeiro cabelo grisalho. Tudo o que existe passa e faz a transição. Uma pessoa ponderada deve esperar a morte não com indiferença, impaciência ou desdém, mas reconhecendo-a como um dos eventos inevitáveis da vida.
Da mesma forma que aguardamos o nascimento de uma criança do útero de sua mãe, devemos aguardar a hora em que nossa alma emergirá de nosso corpo terreno,